A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 4, do versículo 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Estamos continuando o capítulo 4 de São Lucas. Nós dissemos ontem que agora, a partir de ontem até o final de novembro, nós vamos ouvir o Evangelho de São Lucas. É claro que vamos ter alguma intermediação por alguma festa, alguma memória mais importante na liturgia da igreja, aí se toma outro evangelho. Mas geralmente a maioria dos dias é o Evangelho de São Lucas. E com isso, vocês que nos acompanham, vocês têm assim o ano todo para escutar, para meditar, para tirar mensagens para a sua vida cristã dos 4 evangelistas. Durante todo o ano a gente lê, tem a oportunidade de ouvir a palavra do Evangelho. E hoje nós vamos continuar esse capítulo 4, que é muito importante no Evangelho de São Lucas, porque ele, cheio do Espírito Santo, não é? Em São Lucas é bom a gente observar uma coisa: do capítulo 1 até o capítulo 5, exclusivo, nós vamos refletir sobre a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus, desde a sua fecundação, não é? Por exemplo, essa expressão aqui, Santo de Deus, é uma expressão do anjo Gabriel, que anunciou a Maria que ela ia ser a mãe de Jesus, o Santo de Deus. E até o demônio reconhece isso, porque quando Jesus aqui no Evangelho de hoje expulsou o demônio, antes ele falou: "Nós te conhecemos, tu és o Santo de Deus." Então, e por que é que eles conhecem e nós não conhecemos? Essa deveria ser uma pergunta para a nossa reflexão. Então, Jesus está na sinagoga lá de Nazaré, apresentou o seu programa de vida, que é básico para todos nós também, que o Espírito Santo está sobre nós, nos ungiu para que nós possamos anunciar a boa nova de Deus, né? E também curar as pessoas, né? Ajudar ao próximo. Essa é a missão de cada um de nós. Jesus sai da sinagoga de Nazaré e vai para Cafarnaum, uma cidade da Galileia.
Essa cidade foi a que Jesus escolheu para ficar 2 anos. E aí Jesus, como judeu, entra no sábado na sinagoga. E lá as pessoas ficam admiradas com o ensinamento dele, porque na sinagoga é o lugar de ensinar a lei de Deus. A catequese, né, dos judeus é lá, na sinagoga. E os mestres que são encarregados disso. Mas também o homem, depois de 30 anos, pode ler a Bíblia e pode ensinar. E foi isso que Jesus fez. Já estava com 30 anos, tomou a Bíblia, leu o texto do profeta Isaías e ensinou. E as pessoas descobriram que o seu ensinamento era diferente dos mestres da lei. Por quê? Porque Jesus falava com autoridade. O que é que significa isso para nós? Não é você estar sentado num poder jurídico, no poder legislativo, no poder executivo, ou num trono de um rei, ou no império, e você ter uma autoridade que manda maltratar, domina, explora, expulsa. Não, autoridade não é isso não é para a gente ter medo não. Sabe quem é autoridade? É aquele que serve, é um servidor, é o que assume o cargo para estar a serviço do bem comum. Esse é o sentido da autoridade. E o pessoal percebeu que ele não só falava, mas ele vivia. Então você vê aí uma coerência de vida. Por isso que é ensinar com autoridade. E o que foi que Jesus encontrou na sinagoga? Um homem possuído por um espírito de um demônio impuro, que já fazia tempo que esse homem estava lá, mas ninguém ligava. Assim que Jesus chegou, o que foi que Jesus fez? Usou da sua autoridade e do seu serviço. Cala-te e sai dele. Veja, e disse, o Evangelho diz que imediatamente o demônio lançou o homem no chão e saiu dele sem fazer mal nenhum. Aí que o povo ficou espantado, todos comentavam entre si: que palavra! Uma palavra que domina, que manda nos espíritos impuros, que tira o mal, que faz desaparecer a perversidade. E Jesus usava do seu poder de Filho de Deus. E a fama de Jesus foi se espalhando. Eu quero ter uma pergunta aqui no ar. Qual seria a pergunta? Seria essa: que os antigos, eles tinham uma mentalidade que de tudo aquilo que era impuro era atribuído ao poder do maligno, que era personificado no demônio. Isso aí é uma coisa que já vem desde o tempo antes de Jesus. Agora, como é que a gente pode entender essa expulsão? O homem estava possesso. Como é que a gente pode entender essa expulsão que Jesus fez? E que hoje ainda existe o exorcismo, não é? Ainda hoje na igreja existe. E a gente pode entender assim, que a principal ação do demônio é fazer com que as pessoas fiquem alienadas, que elas deixem de pensar direito e também não agem conforme os princípios de Deus, não é? Então tudo aquilo que não ajuda as pessoas a viverem dignamente, elas podem estar desde o homem que serve no campo ou na cidade, até aquele que exerce os cargos mais elevados de poder e de autoridade. Tudo aquilo que você faz e que não é bem, e que é mal para prejudicar, isso é demoníaco, é alienação. Então a gente pode ver isso hoje em dia através das ideologias, das propagandas mentirosas, dos sistemas injustos, das estruturas opressoras. Tudo isso, meus irmãos, meus queridos irmãos cristãos e também ouvintes de boa vontade, isso tudo é ação demoníaca, porque engana e manipula as pessoas. Você fica dominando as pessoas como se elas estivessem
sendo assistidas pelo poder demoníaco. A gente tem que expulsar isso. E por isso que o mal continua e está se alastrando cada vez mais e vai dominando todos os setores da sociedade. Então nós somos convidados por esses evangelhos a compreender a palavra de Deus e também usar do poder que Deus nos deu. Nós somos cristãos, nós temos... Por que é que as pessoas falam nas forças do mal? Sabe por quê? Porque a gente não procura as forças do bem. Onde está Jesus, não há lugar para as forças do mal. E é justamente isso que precisa a gente agir. E vamos fazer logo, porque o tempo está passando rápido e a gente ficando distante de alcançar a vida em Cristo. Rezemos dizendo: ó Jesus, Santo de Deus, num sábado ensinas na sinagoga e com autoridade e poder expulsas os espíritos impuros. Liberta-nos, Senhor, do que nos impede de servir-te com amor e liberdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 4, do versículo 31 a 37. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.